Na noite de Natal, um milionário contrata uma empregada de limpeza, sem imaginar que, ao abrir a porta, ficará frente a frente com a mulher que uma vez amou. Sua ex-esposa, agora ali, para limpar a casa e reabrir feridas que jamais cicatrizaram. O que acontece depois muda seu destino para sempre. As luzes natalinas piscam como constelações perdidas entre os arranha-céus de Vila Nova Conceição, criando uma miragem de calor no ar frio de dezembro. Da janela panorâmica de seu escritório, no 32º andar, Rodrigo Oliveira observa a cidade que conquistou com a mesma frieza calculada com que gerencia seus negócios. O vidro reflete seu rosto. 45 anos marcados pelo sucesso e pela solidão. Linhas de expressão que falam mais de tensão do que de sorrisos. A mansão em Morumbi o espera como um museu pessoal. Cada cômodo, um testemunho de conquistas que já não lhe proporcionam a satisfação que uma vez sentiu. 3.000 metros quadrados de mármore italiano, arte contemporânea e espaços vazios que ecoam com o som de seus passos solitários. É o tipo de lar que aparece em revistas de arquitetura, mas onde nunca se ouvem risadas de crianças nem conversas íntimas. Na cozinha, sua assistente, Mônica, interrompe seus pensamentos com uma batida suave na porta. Senhor Oliveira, a empresa de limpeza confirma que estarão amanhã cedo para preparar a casa para a festa de Ano Novo. A festa, 200 convidados, contratos milionários disfarçados de celebração natalina, outra oportunidade de expandir seu império imobiliário. Rodrigo acena sem desviar o olhar da cidade que se estende a seus pés, como um tabuleiro de xadrez onde ele move as peças principais. Naquela noite, enquanto caminha pelos corredores de sua mansão, Rodrigo para diante do escritório que uma vez foi seu refúgio. As paredes estão forradas de livros de estratégia empresarial e biografias de magnatas que admira, mas no centro, sobre sua escrivaninha de mogno, repousa uma fotografia que não moveu em 5 anos. Ele mesmo, aos 8 anos, de mãos dadas com seu pai, diante desta mesma casa, quando ainda era a residência familiar, antes da falência que os destruiu. O abandono paterno que seguiu àquela quebra moldou cada decisão que tomou depois. Cada aquisição, cada negócio, cada relação calculada para nunca voltar a experimentar a vulnerabilidade da perda. Seu pai partiu numa manhã de dezembro, deixando apenas um bilhete e dívidas que demoraram anos para saldar. Rodrigo jurou que nunca seria tão fraco, nunca dependeria de ninguém o suficiente para ser abandonado novamente. Caminha até a cozinha, um espaço de aço inoxidável e bancadas de granito preto que raramente utiliza. A geladeira contém apenas o essencial: água, algumas sobras de restaurantes caros e uma garrafa de champanhe que comprou para celebrar um contrato fechado na semana passada. Bebe diretamente da garrafa, um gesto que surpreenderia aqueles que o conhecem apenas no mundo dos negócios, onde cada movimento é calculado para projetar poder e controle. A solidão de dezembro em São Paulo tem um peso particular. As famílias se reúnem, as casas se enchem de música e calor humano, enquanto ele planeja estratégias para o ano seguinte da frieza de seu escritório. Seus funcionários têm famílias para voltar, histórias para contar, tradições para manter. Ele tem edifícios, contas bancárias e uma reputação a proteger como se fosse o único que o mantém vivo. Seus relacionamentos românticos seguiram o mesmo padrão por anos. Mulheres bem-sucedidas, independentes, que entendem as regras do jogo sem questioná-las demais. Seu compromisso atual com Vitória, uma advogada corporativa de 38 anos, é mais uma sociedade estratégica do que uma união passional. Ela traz conexões políticas, ele fornece estabilidade financeira. Ambos evitam conversas profundas sobre sentimentos ou planos familiares. Ao se preparar para dormir, Rodrigo revisa mentalmente a agenda do dia seguinte.
A empresa de limpeza chegará cedo. Ele supervisionará brevemente o trabalho e depois se dirigirá ao escritório para finalizar detalhes da festa. Tudo sob controle, tudo previsível. Não imagina que em menos de 12 horas, a rotina que o protege do caos emocional desmoronará como um castelo de cartas ante um vendaval inesperado. Em seus sonhos naquela noite, caminha por corredores infinitos de uma casa que se parece com a sua, mas cheia de vozes que não pode identificar, rostos que se dissipam quando tenta focá-los, e uma sensação persistente de que perdeu algo importante sem lembrar o quê. A campainha da mansão soa às 7 da manhã, interrompendo a rotina matutina de Rodrigo. Da janela de seu quarto, pode ver a van branca da Serviços de Limpeza Estrela, estacionada na entrada circular. 3 mulheres uniformizadas descarregam materiais de limpeza com a eficiência de quem repetiu esses movimentos centenas de vezes. Veste-se rapidamente, calça de linho preto, camisa branca sem gravata, uma vestimenta casual que projeta autoridade sem ostentação. Desce as escadas de mármore enquanto ouve o murmúrio de vozes femininas no saguão principal. Mônica já está presente, coordenando com a equipe os detalhes da limpeza profunda necessária para a festa. Bom dia, Sr. Oliveira. A equipe está pronta para começar. Estimam umas 8 horas para completar todo o processo. Rodrigo acena, dirigindo-se à porta para dar as instruções finais antes de partir para o escritório. Quando abre a porta principal, o ar frio de dezembro bate em seu rosto, mas não é isso que o paralisa. Entre as 3 mulheres que organizam seus materiais, reconhece uma figura que acreditava ter desaparecido para sempre de sua vida. Cabelo castanho preso em um rabo de cavalo, os mesmos olhos verdes que uma vez conheceu cada nuance, mas agora com uma determinação que não lembrava. Carmen, sua ex-esposa, vestida com o uniforme azul marinho da empresa de limpeza, evitando deliberadamente seu olhar. O mundo para por um momento que parece eterno. Os sons da cidade se tornam distantes, o frio desaparece e só existe a improbabilidade impossível desse encontro. Carmen organiza produtos de limpeza com mãos que ele outrora beijou, mãos que agora estão avermelhadas pelo trabalho doméstico e carregam enéis baratos em vez do conjunto de diamantes que ele lhe deu em sua lua de mel. Senhor Oliveira, a voz de Carmen corta o ar com uma formalidade que dói mais do que qualquer grito. Sou a supervisora da equipe hoje. Há alguma área específica que requeira atenção especial? Seus olhos finalmente se encontram com os dele, e nesses segundos de contato visual, 5 anos de silêncio gritam verdades não ditas. Ela não mostra surpresa. Isso não é uma coincidência. Rodrigo luta para manter a compostura, para encontrar palavras que não revelem o furacão emocional que acaba de se desatar em seu peito. O salão principal e o terraço são prioridades, consegue dizer, sua voz mais rouca do que o habitual. A cozinha precisa de preparação especial para o catering. Cada palavra é um esforço monumental para manter a fachada de normalidade, enquanto seu mundo interno se reorganiza violentamente. As outras 2 empregadas, alheias ao drama que se desenvolve diante delas, continuam descarregando suprimentos. Mônica revisa seu tablet, marcando itens em uma lista interminável. Carmen distribui tarefas com a autoridade natural de quem aprendeu a liderar equipes, uma faceta dela que Rodrigo nunca conheceu durante seu casamento. Naquela época, ela era estudante universitária, dependente dele para tudo o econômico. Comecaremos pelo andar de cima e desceremos, explica Carmen, dirigindo-se tanto à sua equipe quanto a Mônica. Estimamos terminar antes das 4 da tarde. Seu profissionalismo é impecável, mas Rodrigo nota os pequenos sinais de nervosismo, a forma como aperta sua caneta, como evita olhar diretamente para ele por mais de alguns segundos.
o leve tremor em sua voz ao pronunciar seu sobrenome. Enquanto Carmen explica o processo de limpeza, Rodrigo se vê analisando as mudanças nela com a mesma intensidade com que estuda propostas de negócios. Está mais magra, seu rosto mostra linhas de cansaço que falam de anos difíceis. Mas há algo mais. Uma segurança em seus movimentos, uma determinação em sua postura que sugere que a mulher tímida que conheceu se transformou em alguém completamente diferente. Estarei no escritório, anuncia Rodrigo, dirigindo-se a Mônica, mas claramente esperando que Carmen ouça. Qualquer pergunta, podem me contatar através da minha assistente. Vira-se para partir, mas a voz de Carmen o detém. Senhor Oliveira, diz ela, e desta vez há algo diferente em seu tom, algo que sugere que as palavras que seguem foram cuidadosamente pensadas. É uma casa linda, nota-se o cuidado em cada detalhe. Não é só um elogio profissional, é um reconhecimento de que ela sabe exatamente o que essa mansão representa para ele, quanto lutou para conquistá-la. Como cada cômodo foi projetado para apagar as memórias de pobreza de sua infância. Rodrigo para sem se virar, sentindo o peso de 5 anos de perguntas sem resposta se concentrar naquele momento. Como ela acabou trabalhando como empregada doméstica? Onde esteve todo esse tempo? Porque agora, justamente agora, quando havia conseguido se convencer de que superara completamente sua perda. Mas mais importante, foi realmente uma coincidência que sua empresa fosse contratada para limpar sua casa? Obrigado, responde finalmente, e as 2 palavras carregam o peso de tudo o que não pode dizer. Parte para seu carro, consciente de que cada passo o afasta fisicamente, mas o aproxima emocionalmente de um confronto com o passado, que acreditava ter enterrado sob camadas de sucesso e controle. O escritório de Rodrigo na Torre Liberdade se torna um refúgio impossível. De sua escrivaninha executiva, tenta se concentrar nos relatórios financeiros do último trimestre, mas os números se borram ante a imagem persistente de Carmen organizando materiais de limpeza no saguão de sua casa. Toda vez que fecha os olhos a vê, mais madura, independente, mas vestindo o uniforme de uma empresa de serviços domésticos, como se fosse uma armadura contra o mundo que uma vez compartilharam. Mônica entra com café e uma agenda atualizada, mas Rodrigo mal registra sua presença. Senhor, sua reunião com os investidores japoneses é em 1 hora, lembra ela, notando sua distração incomum. Tudo bem? O senhor parece preocupado. Rodrigo ergue o olhar, consciente de que sua máscara de controle profissional se rachou. Em 20 anos trabalhando juntos, Mônica raramente o viu tão abalado. Cancele a reunião, diz abruptamente, uma decisão que o surpreende tanto quanto a sua assistente. Os investidores japoneses representam um projeto de 50 milhões de dólares, o tipo de oportunidade que normalmente nunca adiaria. Remarque para amanhã. Preciso resolver assuntos pessoais em casa. As palavras soam estranhas em sua boca. Por anos, os assuntos pessoais foram subordinados aos profissionais. O trajeto de volta à Vila Nova Conceição se estende como uma viagem para território desconhecido. As ruas familiares parecem diferentes, carregadas de significados que não notara pela manhã. Para em uma floricultura que nunca visitara, comprando um buquê de flores brancas sem saber exatamente por quê. O florista, um homem idoso com mãos experientes, sugere adicionar algumas rosas vermelhas. Para equilibrar, diz com um sorriso cúmplice. Rodrigo aceita a sugestão, sentindo-se como um adolescente comprando flores pela primeira vez. Ao chegar à mansão, ouve vozes e música suave vindas do interior. A porta principal está entreaberta, e ao entrar, descobre uma transformação que o deixa sem palavras. O ar cheira a lavanda e limão, mas também a algo mais quente, mais humano. A casa,
usualmente silenciosa como um túmulo elegante, vibra com vida. No salão principal, as duas empregadas jovens trabalham enquanto cantarolam uma música popular, seus movimentos sincronizados como uma coreografia doméstica. Carmen está na cozinha, de pé em uma escada pequena, limpando as janelas altas que ele nunca notara que estavam sujas. O sol do meio-dia cria um halo dourado ao redor de sua figura e, por um momento, Rodrigo se transporta aos domingos preguiçosos de 6 anos atrás, quando ela cozinhava enquanto ele lia o jornal, quando a domesticidade era promessa de futuro e não ameaça de vulnerabilidade. Não esperava que voltasse tão cedo, diz Carmen sem se virar, como se tivesse sentido sua presença. Sua voz mantém a formalidade profissional, mas há uma calor subjacente que sugere que também ela luta contra a familiaridade involuntária de estar nesse espaço juntos. Estamos adiantados no cronograma. Tudo estará pronto antes do previsto. Rodrigo se aproxima, estendendo as flores como se fossem uma bandeira de trégua. Pensei que, para a festa, flores frescas na mesa principal. A desculpa soa fraca mesmo para ele, mas Carmen desce da escada e aceita o buquê, seus dedos roçando brevemente os dele no intercâmbio. O contato dura apenas 1 segundo, mas é suficiente para despertar memórias que ele guardara sob chave. São lindas, comenta Carmen, levando as flores à pia para prepará-las. Lembra que eu sempre quis ter um jardim? Não para as festas, mas para nós. Tomate, cereja, ervas aromáticas, flores silvestres misturadas com as elegantes. Enquanto fala, corta os caules com movimentos precisos, cada gesto revelando uma intimidade doméstica que contrasta dolorosamente com seu papel atual como empregada. A conversa se desenvolve em camadas, superficial e profissional na superfície, mas carregada de subtextos emocionais que ambos reconhecem, mas não se atrevem a abordar diretamente. Carmen lhe conta sobre reparos menores que notou na casa, problemas de encanamento e pintura que requerem atenção. Rodrigo escuta com uma intensidade desproporcional, como se cada palavra fosse uma pista para entender como ela chegou a estar ali, limpando a casa que uma vez planejaram compartilhar para sempre. Você tem família agora? A pergunta escapa antes que Rodrigo possa detê-la, rompendo o protocolo não escrito que haviam estabelecido. Carmen para, um caule a meio cortar em suas mãos, e pela primeira vez no dia, olha diretamente em seus olhos. Nesse olhar, há dor, orgulho e algo mais que ele não pode decifrar. Uma filha, responde finalmente, sua voz pouco mais que um sussurro. Isabela tem 14 anos. A matemática é simples, mas devastadora. 14 anos significa que nasceu depois de seu divórcio, durante os anos em que ele a procurou desesperadamente antes de desistir e se convencer de que ela havia desaparecido voluntariamente. Significa que há uma parte da vida de Carmen que ele nunca conheceu, uma pessoa que é resultado de decisões e circunstâncias que ele não compartilhou. A revelação cai entre eles como uma pedra lançada em um lago tranquilo, criando ondas de implicações que se estendem muito além das palavras. Rodrigo sente que o chão familiar de sua casa se torna instável, que as certezas sobre as quais construiu os últimos anos balançam. Carmen, por sua vez, parece liberada e aterrorizada ao mesmo tempo por ter compartilhado essa informação fundamental. Deve ser linda, consegue dizer Rodrigo, e embora não tenha visto a menina, sabe que é verdade. Carmen sempre falara em querer ser mãe, em criar o tipo de família estável que nenhum dos dois tivera em sua infância. Agora ele entende por que ela está ali, trabalhando em empregos que provavelmente estão muito abaixo de sua formação universitária. Está criando uma filha sozinha, fazendo o que for necessário para lhe dar estabilidade. Os dias seguintes há
Limpezas se estendem como uma lenta tortura de pensamentos circulares. Rodrigo se vê revisando obsessivamente os detalhes da empresa Serviços de Limpeza Estrela, buscando pistas sobre como Carmen chegou a trabalhar ali. Sua investigação revela que a empresa existe há 3 anos, que tem boa reputação em Vila Nova Conceição e Morumbi, e que Carmen aparece nos registros como supervisora há 8 meses. 8 meses, trabalhando tão perto de seu bairro sem que ele soubesse. A festa de Ano Novo transcorre como um filme visto de fora. 200 convidados enchem sua mansão. O catering é impecável. Os negócios se materializam, conforme planejado. Mas Rodrigo se move entre seus convidados como um autômato elegante. Em cada canto da casa onde Carmen trabalhou, ele vê sua presença fantasmagórica. O salão principal, onde ela organizou as flores brancas e vermelhas em um arranjo que vários convidados elogiam. A cozinha, onde deixou um aroma sutil de lavanda que persiste dias depois. Vitória, sua noiva, está deslumbrante em um vestido preto de estilista, circulando entre políticos e empresários com a facilidade de quem nasceu para esses eventos. "Você está distraído esta noite", comenta ela durante um momento privado no terraço, enquanto a cidade brilha a seus pés como um mapa de luzes. "Os Yamamoto notaram que você não estava completamente presente na apresentação do projeto Osaka." "Só estou cansado", mente Rodrigo, consciente de que Vitória lê suas expressões com a precisão de uma advogada acostumada a detectar mentiras. Foi um ano intenso. Ela o estuda com olhos calculadores, avaliando se sua distração representa uma ameaça aos planos conjuntos. Seu relacionamento se baseia em transparências estratégicas e opacidades convenientes. Ambos sabem que se ocultam verdades, mas até agora essas verdades não haviam interferido com seus objetivos mútuos. Janeiro chega com a clareza cruel do inverno paulistano e uma decisão que surpreende até Rodrigo. Contrata os serviços de limpeza de Carmen para a manutenção semanal da mansão. A desculpa racional é que a casa mostrou seu melhor aspecto depois do trabalho de sua equipe. A verdade emocional é que precisa de respostas a perguntas que não pode formular diretamente. Na primeira quinta-feira de janeiro, Carmen chega sozinha. "Minha equipe está em outro projeto", explica, carregando materiais com eficiência profissional. "Mas posso lidar com a manutenção básica sozinha." Rodrigo, que cancelara reuniões matinais sem admitir a razão real, encontra desculpas para permanecer em casa. Revisar documentos no escritório, fazer chamadas da varanda, supervisionar reparos menores que poderiam ter sido adiados. Durante as 3 horas que Carmen trabalha, a casa adquire uma energia diferente. Ela cantarola enquanto limpa. Um hábito que Rodrigo lembrava vagamente de seu casamento. Reorganiza objetos decorativos com um instinto estético que melhora cada espaço. Na biblioteca, coloca os livros de arte junto aos de negócios, criando combinações visuais que ele nunca considerara. São gestos pequenos, mas que revelam uma compreensão intuitiva de como fazer uma casa se sentir como um lar. A conversa se desenvolve em fragmentos cuidadosos. Carmen lhe conta que Isabela estuda em uma escola pública, mas toma aulas particulares de piano aos sábados. Que vivem em um apartamento de 2 quartos na Vila Madalena, que a música é a paixão de sua filha, tanto que passa horas praticando em um teclado elétrico que compraram usado. Cada detalhe que compartilha é uma janela para uma vida que Rodrigo não conhece, mas que imagina com intensidade dolorosa. "Por que limpeza?", pergunta finalmente, enquanto Carmen organiza os produtos na área de serviço. A pergunta é pessoal demais para o contexto profissional, mas já cruzaram essa linha invisível em conversas anteriores. Carmen para, considerando sua resposta, com cuidado. "Flexibilidade de horários", responde, mas sua voz sugere que há mais.
Posso levar Isabela às aulas, estar presente quando chega da escola. Os trabalhos de escritório exigem horários fixos que não se adaptam a ser mãe solteira. A frase mãe solteira flutua entre eles carregada de implicações. Rodrigo quer perguntar pelo pai de Isabela, mas algo na expressão de Carmen o avisa que esse território está fora de limites. No final de sua visita, Carmen para no saguão principal, olhando para a escada de mármore que leva aos cômodos superiores. Lembra quando planejávamos como decorar esta casa? Pergunta. Sua voz quase inaudível. Falávamos em encher esses cômodos com barulho de crianças, em converter esse escritório em uma sala de brincar. A memória atinge Rodrigo como um soco no estômago. As noites que passaram desenhando plantas, imaginando futuros natais com uma família que nunca chegou. Os planos mudam, responde ele, mas as palavras soam vazias, mesmo para seus próprios ouvidos. Carmen acena, pegando sua bolsa de trabalho com movimentos que sugerem que essa conversa está terminada, pelo menos por hoje. Isabela tem um concerto no próximo sábado, diz, enquanto se dirige à porta, no Centro Cultural São Paulo. Vai tocar um noturno de Chopin. Não é um convite explícito, mas também não é apenas informação casual. É uma oferta, uma possibilidade de conhecer a parte mais importante de sua nova vida. Depois que Carmen parte, Rodrigo permanece no saguão por longos minutos, rodeado pelo aroma de lavanda e o eco de memórias que acreditava ter superado. A casa se sente diferente depois de sua presença, mais limpa, mas também mais vazia. Como se ela tivesse vindo não só para limpar superfícies, mas para remover camadas de poeira emocional que ele permitira acumular por anos. No sábado à noite, Rodrigo se vê estacionando diante do Centro Cultural São Paulo com uma sensação de irrealidade que não experimentara desde a adolescência. Durante toda a semana, debatera consigo mesmo sobre comparecer ao concerto de Isabela, inventando e descartando desculpas para justificar sua presença. Finalmente, convenceu-se de que era simples curiosidade profissional. Avaliar se a filha de Carmen realmente tinha o talento que ela afirmava. O auditório está meio cheio, principalmente com famílias de classe média que vieram apoiar jovens músicos. Rodrigo, vestido com um terno casual, mas claramente caro, se sente deslocado entre pais de jeans e mães com bolsas de fraldas. Escolhe um assento na parte de trás, onde pode observar sem ser notado, mas de onde tem uma vista clara do palco. Quando as luzes se atenuam, aparece uma adolescente que o deixa sem fôlego. Isabela tem os olhos verdes de Carmen, mas suas feições são mais angulares, mais definidas. Seu cabelo castanho claro está preso em um coque elegante e veste um vestido preto simples que provavelmente compraram em uma loja de usados, mas que ela carrega com a dignidade natural de quem entende que a música transcende a roupa. Quando Isabela coloca as mãos sobre as teclas do piano de cauda, a transformação é imediata. A menina tímida que se aproximou do instrumento desaparece, substituída por uma artista que entende intuitivamente que tem algo importante a comunicar. O noturno em mi bemol, maior de Chopin, flui de seus dedos com uma sensibilidade que surpreende Rodrigo. Não é técnica perfeita, pode notar pequenas imperfeições que um mestre corrigiria, mas há algo em sua interpretação que fala de compreensão emocional profunda. Durante os 8 minutos que dura a peça, Rodrigo se esquece de onde está, de por que veio, das complicações que sua presença ali representa. Só existe a música e a certeza crescente de que está presenciando algo extraordinário. Isabela não está simplesmente tocando notas. Está contando uma história sobre solidão e esperança, sobre a beleza que pode emergir da tristeza. É o tipo de talento que transcende classe social e circunstâncias econômicas. Quando a música termina e o aplauso enche o auditório, Rodrigo aplaude com uma intensidade que o surpreende.
Na primeira fila, vê Carmen aplaudir com lágrimas nos olhos, seu orgulho maternal visível de qualquer distância. Ao lado dela, há um casal idoso, provavelmente os avós de Isabela, e um homem jovem que Rodrigo não reconhece, mas cuja familiaridade com Carmen sugere uma relação íntima. A presença desse homem desconhecido cria uma pontada de algo que Rodrigo se recusa a reconhecer como ciúmes. Durante as semanas desde o reencontro, assumira inconscientemente que Carmen estava sozinha, criando Isabela sem apoio emocional. Ver a evidência de que tem uma vida completa, possivelmente um novo relacionamento, o confronta com realidades que evitara considerar. Depois do concerto, Rodrigo permanece em seu assento enquanto o auditório se esvazia, debatendo se aproximar de Carmen ou simplesmente partir. A decisão é tomada por ele quando Isabela, depois de receber felicitações de outros pais, o vê do palco. Seus olhos se encontram por um momento e, embora ela não possa saber quem ele é, há algo em sua expressão que sugere reconhecimento, como se Carmen lhe tivesse mostrado fotografias antigas. Carmen segue o olhar de sua filha e vê Rodrigo. Sua expressão passa por várias emoções: surpresa, nervosismo, algo que poderia ser gratidão, antes de acenar levemente em reconhecimento. Não é um convite para se aproximar, mas também não é uma proibição. Rodrigo caminha até eles com passos medidos, consciente de que está prestes a conhecer a pessoa que, sem sabê-lo, esteve no centro de todos os seus pensamentos por semanas. Isabela, diz Carmen quando ele se aproxima, te apresento Rodrigo Oliveira. É um conhecido de muito tempo. Senhor Oliveira, minha filha Isabela. A apresentação é cuidadosamente neutra, mas Rodrigo nota como Carmen evita usar termos como velho amigo ou qualquer descrição que revele a natureza real de sua história. Foi uma interpretação extraordinária, diz Rodrigo, dirigindo-se diretamente a Isabela. Há quanto tempo estuda piano? A pergunta é genuína. Quer conhecer essa pessoa que herdou a inteligência emocional de Carmen, mas a canalizou para o arte de maneiras que ele nunca aprendeu. Desde os 7 anos, responde Isabela com uma timidez que contrasta com a confiança que mostrou no palco. Mamãe diz que a música é uma linguagem universal, que pode conectar pessoas que não têm mais nada em comum. A observação é surpreendentemente madura para uma adolescente, e Rodrigo se pergunta que outras conversas profundas Carmen teve com sua filha. O homem jovem, que Rodrigo notara antes, se aproxima do grupo e Carmen faz as apresentações correspondentes. Rodrigo, te apresento David Henrique, David Rodrigo Oliveira. David é professor de música na escola secundária de Isabela, explica Carmen, e tem ajudado a preparar Isabela para audições em conservatórios. É óbvio que há afeto entre Carmen e David, mas também que sua relação se centra principalmente no bem-estar de Isabela. Sua filha tem um talento excepcional, diz David a Carmen, ignorando completamente Rodrigo, de maneira que sugere que Carmen lhe contou pelo menos algo sobre sua história. Com treinamento formal, poderia competir em nível internacional. Há bolsas disponíveis para estudantes do calibre dela. A conversa se desenvolve em torno de oportunidades educacionais para Isabela, conservatórios no Brasil e no exterior, programas de verão, mestres particulares que poderiam acelerar seu desenvolvimento. Rodrigo escuta com fascinação crescente, não só pelo talento de Isabela, mas pela dedicação evidente de Carmen em nutrir esse talento, apesar de limitações econômicas óbvias. Quando o grupo finalmente se separa, Carmen se aproxima de Rodrigo com uma expressão que mistura gratidão e precaução. Obrigada por vir, diz simplesmente. Significou muito para Isabela que alguém importante estivesse na plateia. Não especifica por que ele é importante, mas a implicação é clara. Carmen falou a Isabela sobre ele, pelo menos em termos gerais.
As quintas-feiras se tornam o ponto de referência da semana para Rodrigo, embora nunca se admita essa verdade, nem mesmo a si mesmo. Carmen continua chegando às 8 da manhã e ele encontra razões cada vez mais elaboradas para trabalhar de casa nesses dias. Suas conversas se estendem gradualmente, de comentários profissionais sobre a manutenção da casa a trocas mais pessoais sobre música, livros, as mudanças em São Paulo durante os anos que estiveram separados. No final de janeiro, enquanto Carmen limpa as janelas do escritório, Rodrigo se vê contando a ela sobre a investigação fiscal que ameaça sua empresa. Não planejara compartilhar essa informação, é confidencial e potencialmente devastadora. Mas algo na familiaridade doméstica do momento o desarma. Carmen escuta sem interromper, ocasionalmente fazendo perguntas que demonstram compreensão de conceitos legais e financeiros que surpreendem Rodrigo. "Lembra da minha tese universitária?" pergunta Carmen quando ele termina de explicar as complicações do caso. Era sobre irregularidades contábeis no setor imobiliário. Passei meses estudando casos semelhantes ao seu. A revelação o deixa momentaneamente sem palavras. Durante seu casamento, ele fora condescendente com seus estudos, vendo-os como um passatempo, até que ela se dedicasse completamente a ser esposa e mãe. "Nunca me disse que entendia tanto sobre..." começa Rodrigo, mas para, reconhecendo a implicação de suas palavras. Carmen o olha com uma mistura de tristeza e compreensão que dói mais do que qualquer reprovação direta. "Há muitas coisas que nunca te disse", responde ela suavemente. "Naquela época, pensava que você queria uma esposa que te admirasse sem questionar, não uma sócia que pudesse debater suas decisões comerciais." A observação é precisa e devastadora. Rodrigo percebe que Carmen passou anos analisando as dinâmicas de seu casamento fracassado, chegando a conclusões que ele evitara enfrentar. Naquela noite, Rodrigo revisa meticulosamente os documentos financeiros que Carmen sugeriu examinar. Suas observações são acertadas. Há discrepâncias nos registros que ele passara por alto, padrões que sugerem que alguém dentro de sua organização manipulou cifras sistematicamente. A possibilidade de que seu sócio, Miguel Santos, esteja envolvido se torna cada vez mais provável. Nas semanas seguintes, Carmen se torna involuntariamente a confidente não oficial de Rodrigo sobre o caso fiscal. Suas análises são precisas, suas sugestões práticas e sua perspectiva externa inestimável. Gradualmente, ele começa a ver nela a mulher inteligente e capaz que sempre foi, mas que ele fora egoísta demais para reconhecer durante seu casamento. "Isabela perguntou por você", diz Carmen numa quinta-feira em meados de fevereiro, enquanto prepara café, na cozinha da mansão. A declaração é casual, mas Rodrigo detecta a importância subjacente. "Gostou que você foi ao concerto dela. Diz que você tem olhos tristes, mas gentis." A observação da adolescente é surpreendentemente perceptiva, e Rodrigo se pergunta que mais Isabela notou sobre ele em seu breve encontro. "O que você lhe contou sobre mim?" pergunta Rodrigo, genuinamente curioso. Carmen considera sua resposta com cuidado, como se tivesse antecipado essa pergunta. "Que fomos importantes um para o outro a tempo, que cometemos erros que nos machucaram a ambos, que as pessoas podem mudar, mas que os sentimentos complicados não desaparecem só porque queremos que o façam. Sua honestidade é revigorante e aterrorizante." Rodrigo percebe que Carmen tem preparado Isabela para a possibilidade de que ele seja uma presença mais permanente em suas vidas. A conversa é interrompida pela chegada inesperada de Vitória, que entra na casa usando sua chave como se fosse seu direito natural. Sua presença muda imediatamente a dinâmica do espaço. Carmen se tensiona.
adotando automaticamente uma postura mais formal, enquanto Rodrigo sente como se tivesse sido pego em uma infidelidade emocional. "Não esperava te encontrar aqui", diz Vitória, dirigindo um olhar calculador para Carmen, antes de beijar a bochecha de Rodrigo com posse territorial. "Não é o dia de limpeza normalmente?" A pergunta é dirigida a Carmen, mas formulada como se fosse uma empregada que cometera um erro de programação. "Houve uma mudança na minha agenda", explica Carmen com dignidade profissional, mas Rodrigo nota como ela se encolhe ligeiramente ante o tom condescendente de Vitória. Estava terminando justamente. Começa a recolher seus materiais com eficiência estudada, claramente desejando escapar da tensão que encheu subitamente o espaço. Vitória observa a interação com olhos de advogada, acostumada a ler entre linhas. Que conveniente ter empregada doméstica disponível a qualquer hora, comenta Rodrigo, mas seu tom sugere que detectou algo mais significativo do que flexibilidade laboral. Deveríamos considerar contratar serviço em tempo integral depois do casamento. Depois que Carmen parte, Vitória confronta diretamente Rodrigo sobre o que ela percebe como familiaridade inapropriada com a empregada. Há limites profissionais que devem ser mantidos, adverte, especialmente quando você tem uma reputação a proteger. Sua preocupação não é pelo conforto emocional de Rodrigo, mas pelas implicações sociais de seu comportamento. Naquela noite, Rodrigo não consegue se concentrar em nada. A facilidade com que Vitória desdenhou Carmen, a forma como Carmen se retraiu ante a hostilidade sutil, a naturalidade com que ele permitiu que Vitória estabelecesse hierarquias em sua própria casa. Percebe que está vivendo uma versão repetida de padrões que contribuíram para o fracasso de seu casamento. Permitir que considerações sociais e profissionais ditassem suas relações pessoais mais íntimas. Pela primeira vez em anos, Rodrigo questiona seriamente seu compromisso com Vitória. O que uma vez parecera uma aliança estratégica perfeita, agora se sente como uma prisão emocional elegante. Pergunta-se se está repetindo os mesmos erros que o levaram a perder Carmen da primeira vez, se sua incapacidade de priorizar a conexão emocional autêntica sobre a conveniência social está destinada a destruir qualquer possibilidade de felicidade real. Março chega com uma carta registrada que transforma a ameaça fiscal de possibilidade abstrata em crise imediata. A Procuradoria Fiscal da Federação encontrou evidências suficientes para prosseguir com uma investigação formal sobre irregularidades nos projetos desenvolvidos pela Oliveira em Associados durante os últimos 5 anos. Rodrigo lê o documento oficial 3 vezes antes de aceitar que seu império imobiliário, construído meticulosamente por décadas, está em perigo real de colapsar. O timing não poderia ser pior. Suas linhas de crédito são congeladas automaticamente quando os bancos recebem notificação da investigação. 3 projetos em construção param por falta de liquidez imediata. Os investidores japoneses retiram sua oferta de $50 milhões. Em 48 horas, Rodrigo passa de magnata imobiliário a empresário sob escrutínio, lutando para manter operações básicas enquanto seus advogados buscam estratégias de defesa. Carmen chega para sua visita semanal e encontra Rodrigo no escritório, rodeado de caixas de documentos e com a expressão derrotada de quem viu seu mundo mudar irreversivelmente. "O que aconteceu?", pergunta sem cerimônia, deixando seus materiais de limpeza e se aproximando com a familiaridade de quem uma vez compartilhou todas as suas crises profissionais. "A investigação se formalizou", responde Rodrigo, estendendo a carta oficial. "Eles têm evidências de manipulação de custos, superfaturamento a clientes governamentais
Irregularidades que se estendem por anos. Enquanto Carmen lê, ele observa suas expressões, concentração, compreensão gradual e, finalmente, uma determinação que não esperava. Isso não é obra sua, diz Carmen depois de revisar os documentos anexos. Os padrões das irregularidades coincidem com períodos específicos quando você estava fora do país em outras negociações. Alguém aproveitou sua ausência para manipular registros. Sua análise é precisa e reveladora. Carmen identificou conexões que seus próprios advogados passaram por alto. Nas horas seguintes, Carmen abandona qualquer pretensão de estar ali para limpar. Trabalham juntos revisando contratos, comparando datas, identificando discrepâncias que poderiam exonerar Rodrigo. É como se os últimos 5 anos tivessem desaparecido e fossem novamente uma equipe enfrentando desafios externos. A diferença é que agora Carmen traz perspectivas e habilidades que ele nunca reconhecera durante seu casamento. Miguel Santos, diz Carmen depois de analisar os padrões por 3 horas. Todas as irregularidades ocorreram durante projetos onde ele tinha autoridade para aprovar modificações orçamentárias. E olhe isso, aponta uma série de documentos. Essas assinaturas não são suas. São boas imitações, mas há diferenças sutis na pressão do traço. A revelação atinge Rodrigo como traição pessoal e profissional simultânea. Miguel tem sido seu sócio por 15 anos, presente em cada decisão importante, beneficiário da confiança que Rodrigo raramente concede. Pensar que sabotou sistematicamente a empresa enquanto fingia lealdade é devastador em nível emocional e financeiro. Por que faria isso? Pergunta Rodrigo, embora a pergunta seja dirigida mais ao universo do que a Carmen. Dei-lhe participação em todos os projetos bem-sucedidos, bônus que o tornaram milionário. O que poderia ganhar me destruindo? Carmen considera a pergunta com seriedade, como se tivesse antecipado esse momento. Controle total, responde finalmente. Se você for processado e inabilitado, ele herda automaticamente a direção completa da empresa. Todos os seus contatos, projetos futuros, a reputação que construiu, é um golpe calculado para eliminá-lo como concorrência. A simplicidade sinistra do plano é inegavelmente brilhante. Miguel não precisava criar sua própria empresa do zero. Só tinha que esperar o momento perfeito para herdar uma já estabelecida. As irregularidades foram desenhadas para serem descobertas eventualmente, mas não até que ele estivesse em posição de negociar imunidade em troca de cooperação com as autoridades. Precisamos de evidência direta, diz Carmen, adotando instintivamente o pronome plural que surpreende a ambos. Documentos que mostrem que ele ordenou especificamente essas modificações, comunicações onde reconheça as irregularidades, algo que demonstre intenção deliberada de incriminá-lo. Passam o resto da tarde planejando uma estratégia para obter essa evidência. Carmen sugere acessar os computadores de Miguel no fim de semana, quando os escritórios estão vazios. Rodrigo tem acesso como sócio principal, mas precisariam de alguém com conhecimentos técnicos para recuperar arquivos deletados. David poderia ajudar, sugere Carmen surpreendentemente. Antes de ser professor de música, trabalhava em sistemas informáticos. Ainda mantém certificações. A sugestão de envolver David cria uma tensão inesperada. Rodrigo percebe que está com ciúmes não só da aparente relação romântica entre Carmen e David, mas da confiança que ela deposita nele para situações críticas. O quanto ele sabe sobre nós? Pergunta Rodrigo, consciente de que a pergunta revela mais vulnerabilidade do que pretendia. Sabe que fomos casados, responde Carmen com cuidado. Sabe que Isabela nunca conheceu seu pai biológico, que você sempre foi uma figura ausente, mas importante em sua vida. Não contei detalhes íntimos, mas entende que há história complicada entre nós.
A conversa é interrompida por uma ligação telefônica. De Vitória. Onde você está? Pergunta sem preâmbulos. Era para jantarmos com os Henderson há 1 hora. Estão fazendo perguntas sobre sua ausência. Rodrigo esquecera completamente o jantar social. Outro sintoma de como seu mundo cuidadosamente ordenado está desmoronando. Tem uma emergência profissional, explica Rodrigo, consciente de que Carmen pode ouvir ambos os lados da conversa. Preciso cancelar todos os compromissos sociais até resolver isso. Vitória não aceita a explicação facilmente, exigindo detalhes que Rodrigo não está disposto a compartilhar por telefone. Depois de encerrar a chamada, Carmen observa Rodrigo com expressão pensativa. Ela não sabe sobre a investigação, comenta. Não é uma pergunta, mas uma observação sobre as dinâmicas de seu relacionamento atual. Vitória vê qualquer crise como ameaça aos próprios planos, admite Rodrigo. Seu apoio está condicionado à minha estabilidade financeira e social. Em momentos como esse, prefere distância até que as coisas se resolvam. É uma admissão brutal sobre a natureza transacional de seu noivado, mas também uma comparação implícita com a forma como Carmen reagiu à sua crise, oferecendo ajuda imediata e incondicional. Quando Carmen finalmente se prepara para partir, anoiteceu e trabalharam juntos por quase 8 horas. Isabela tem recital no sábado na casa de... David, diz enquanto recolhe seus documentos. É informal, só alguns alunos e suas famílias. Se quisesse vir... O convite fica suspenso no ar, cheio de possibilidades e riscos emocionais que ambos reconhecem, mas nenhum verbaliza completamente. No sábado à tarde, Rodrigo se vê em um bairro de classe média que nunca visitara, procurando o endereço que Carmen lhe forneceu. As casas são modestas, mas cuidadas, com jardins pequenos onde as crianças brincam enquanto seus pais conversam das calçadas. É um mundo completamente diferente do de Vila Nova Conceição, mais autêntico, mais conectado, mais humano em escala. A casa de Dave revela-se uma construção de 2 andares com fachada de tijolo e um pequeno jardim frontal cheio de plantas que claramente recebem atenção pessoal. Através das janelas abertas, ouve-se música de piano misturada a conversas animadas em português e inglês. Rodrigo para a porta, subitamente consciente de que está prestes a entrar em um espaço onde Carmen e Isabela têm relações e memórias que não incluem absolutamente nada dele. David abre a porta com um sorriso genuíno que desconcerta Rodrigo. Esperara hostilidade ou pelo menos frieza territorial, mas Davi o recebe como se fosse um convidado esperado e bem-vindo. Rodrigo, que bom que pôde vir. Carmen e Isabela estão na sala de música. Gostaria de algo para beber? A casa está cheia de música de formas tangíveis. Pianos de diferentes tamanhos em vários cômodos, partituras empilhadas em mesas, fotografias de alunos em recitais cobrindo as paredes. Mas, além disso, há um calor genuíno que contrasta dramaticamente com a elegância fria da mansão de Rodrigo. Os móveis são confortáveis mais do que impressionantes, os espaços projetados para facilitar conversa mais do que para demonstrar status. Na sala principal, Isabela pratica um noturno diferente do que tocou no concerto, este mais complexo e emocionalmente demandante. Carmen está sentada perto, seguindo a música em uma partitura e ocasionalmente fazendo sugestões técnicas que revelam conhecimento musical que Rodrigo não sabia que ela possuía. Quando terminam, Carmen vê Rodrigo na entrada e sua expressão se transforma. Surpresa genuína, seguida de um sorriso que o transporta imediatamente a memórias de quando ela o olhava assim regularmente. Não estava certa de que viria, admite Carmen, aproximando-se com uma mistura de nervosismo e alegria. Isabela, olha quem decidiu nos acompanhar. A adolescente se vira do piano e Rodrigo nota que cresceu mesmo nas semanas desde o último encontro. A
Algo em suas feições, na forma como inclina a cabeça quando pensa, que lhe parece estranhamente familiar, embora não possa ubicar exatamente o que. Nas 2 horas seguintes, Rodrigo observa uma faceta completamente nova da vida de Carmen e Isabela. Vê como Carmen interage com outros pais, sua facilidade natural para fazer as pessoas se sentirem incluídas e valorizadas. Vê como Isabela não é só talentosa, mas genuinamente querida por seus colegas alunos. Uma adolescente que aprendeu a usar seu dom musical para conectar com outros mais do que para se destacar sobre eles. David revela-se um anfitrião excepcional, facilitando conversas entre pessoas de diferentes origens socioeconômicas com habilidade natural. Durante uma pausa entre apresentações, se aproxima de Rodrigo com 2 cervejas. Carmen me contou que você tem ajudado ela com alguns assuntos legais, diz casualmente. É bom que ela tenha apoio profissional para navegar situações complicadas. A observação é curiosamente neutra. Não há posse territorial, nem hostilidade encoberta. David parece genuinamente interessado no bem-estar de Carmen e Isabela, sem agenda pessoal além de sua felicidade. Rodrigo se vê respeitando o homem, apesar dos ciúmes irracionais que antecipara sentir. Isabela me perguntou se você conhece algo sobre música clássica, continua Davi. Eu disse que não sabia, mas que certamente você tem sua própria relação com a arte. É assim? A pergunta é um convite suave para que Rodrigo compartilhe algo pessoal, uma oportunidade de conectar com Isabela através de território comum. Rodrigo considera mentir ou dar uma resposta superficial, mas algo no ambiente de honestidade autêntica da casa o leva à verdade. Quando era criança, minha mãe tocava piano. Depois que meu pai nos abandonou, ela vendeu o piano para pagar dívidas. Mas por anos eu podia ouvi-la tocar melodias silenciosas no ar quando pensava que ninguém a via. Acho que a música foi o único que a manteve sã nos piores momentos. A revelação surpreende até Carmen, que se aproximou o suficiente para ouvir. Durante seu casamento, Rodrigo raramente compartilhara memórias de sua infância, especialmente as relacionadas à vulnerabilidade econômica ou emocional. Ver que está disposto a ser genuíno sobre experiências formativas sugere uma mudança em sua disposição à intimidade autêntica. Gostaria que Isabela tocasse algo específico? Pergunta Carmen, sua voz contendo uma ternura que reconhece o valor do que Rodrigo acabou de compartilhar. Há algumas peças que poderiam ressoar com essas memórias. Isabela, que fingira não escutar, mas, obviamente, captara cada palavra, se aproxima do piano e começa a tocar Clair de Lune, de Debussy. A escolha é perfeita, evocadora sem ser sentimental, tecnicamente acessível, mas emocionalmente profunda. Enquanto a música enche o espaço, Rodrigo sente algo que não experimentara em anos, a sensação de pertencer a algo maior que seus logros individuais. Durante os últimos acordes da peça, Isabela o olha diretamente e sorri. Não é o sorriso educado de uma adolescente sendo cortês com um adulto desconhecido. É o sorriso de reconhecimento de alguém que entende que acabou de compartilhar algo importante com outra pessoa. Nesse momento, Rodrigo sente uma conexão genuína com a filha de Carmen, que transcende biologia ou história compartilhada. Quando o recital informal termina e os convidados começam a partir, Rodrigo se vê demorando sua partida, ajudando Davi a arrumar cadeiras e limpar copos usados. Carmen observa com uma expressão que mistura surpresa e apreço. Durante seu casamento, Rodrigo nunca mostrara disposição para tarefas domésticas, considerando-as abaixo de seu status. Obrigado por me convidar, diz Rodrigo a Carmen, enquanto caminham para seu carro. Fazia anos que não me sentia parte de algo real. A admissão é mais vulnerável do que pretendia, mas
também mais honesta do que tem sido com alguém em muito tempo. Carmen, para junto de seu carro, estudando sua expressão na luz alaranjada dos postes. Isabela perguntou se você poderia vir jantar algum dia. Nada formal, só te conhecer melhor. O convite está carregado de implicações que ambos compreendem, mas nenhum articula diretamente. Gostaria disso, responde Rodrigo, sentindo que cada palavra o compromete mais profundamente com um futuro que não pode prever, mas que pela primeira vez em anos, genuinamente deseja explorar. A segunda semana de abril chega com uma revelação que muda tudo. Enquanto revisa documentos em seu escritório pessoal em busca de evidência contra Miguel, Rodrigo encontra uma pasta arquivada incorretamente que contém correspondência de Carmen, datada do 1º ano após seu divórcio. São cartas que nunca recebeu, interceptadas por sua assistente da época sob ordens de Miguel, que argumentara que distrações emocionais poderiam afetar a estabilidade dos negócios. As cartas revelam uma verdade devastadora. Carmen tentara se comunicar com ele múltiplas vezes nos meses posteriores à separação. Não para se reconciliar, segundo escrevia, mas para informá-lo sobre sua gravidez e dar-lhe a oportunidade de decidir que nível de participação queria na vida de sua futura filha. As datas das cartas correspondem exatamente ao período em que Rodrigo assumira que Carmen desaparecera voluntariamente de sua vida. Meu querido Rodrigo, lê na primeira carta, datada 3 meses após assinarem os papéis de divórcio. Preciso te dizer algo importante que não pude compartilhar antes de tudo se tornar tão doloroso entre nós. Estou grávida. Sei que nosso relacionamento terminou por razões válidas, mas acho que você merece saber que vai ser pai e decidir que tipo de relação quer ter com esta criança. As cartas subsequentes documentam o progresso da gravidez, as consultas médicas, os momentos de dúvida sobre se está tomando as decisões corretas ao criar a menina sozinha. Carmen escrevia como se mantivesse uma conversa com ele, compartilhando temores e esperanças com a familiaridade de quem uma vez foi sua companheira mais íntima. A última carta está datada 1 mês após o nascimento de Isabela. Isabela nasceu em 15 de março, às 3h47 da manhã, escrevia Carmen. Pesa 3,2 quilos e tem seus olhos, embora eu espere que tenha meu temperamento. É perfeita, Rodrigo. Absolutamente perfeita. Você ainda tem tempo de decidir ser parte de sua vida. Estaremos aqui quando estiver pronto, se algum dia estiver pronto. Rodrigo lê as cartas 3 vezes antes que a magnitude completa do que perderam se assente em sua compreensão. Isabela não é só a filha de Carmen, é sua filha. Os 14 anos que passaram sem se conhecerem não foram resultado de uma decisão consciente de Carmen de excluí-lo, mas consequência da manipulação sistemática de Miguel e da paranoia de Rodrigo sobre proteger sua estabilidade emocional. A ira que sente por Miguel se transforma em algo mais visceral que raiva profissional. É fúria parental, a reação primitiva de um pai que descobre que lhe roubaram 14 anos da vida de sua filha. Mas igualmente devastadora é a compreensão de sua própria responsabilidade. Mesmo sem as cartas interceptadas, ele escolhera não buscar ativamente Carmen após os primeiros meses, convencendo-se de que sua ausência era evidência de que ela não queria contato. Com mãos trêmulas, Rodrigo liga para Carmen. Preciso te ver imediatamente, diz quando ela atende. Encontrei algo que muda tudo. Pode vir a casa agora? Sua voz deve comunicar a urgência emocional da situação, porque Carmen aceita sem fazer perguntas, prometendo chegar em 30 minutos. Quando Carmen chega, Rodrigo a espera no escritório com as cartas estendidas sobre a escrivaninha como evidência criminal.
Ela reconhece imediatamente sua própria letra, sua caligrafia de 14 anos atrás, e sua expressão passa por choque, compreensão e, finalmente, uma tristeza profunda que sugere que mantivera a esperança de que ele simplesmente escolhera não responder. Enviava para seu escritório, diz Carmen, tocando as cartas como se fossem relíquias religiosas. Sua secretária sempre me assegurava que você as recebera. Após meses sem resposta, assumi que decidira que não queria ser pai, que preferia começar completamente de novo, sem complicações do nosso passado. Miguel, diz Rodrigo, sua voz mal contendo a raiva. Miguel as interceptou, convenceu minha assistente de que qualquer contato seu seria destrutivo para minha estabilidade emocional e a empresa. Nunca soube que você estava grávida. Nunca soube que Isabela era... Sua voz falha ao tentar pronunciar as palavras que reorganizam fundamentalmente sua compreensão dos últimos 14 anos. Carmen se senta devagar, como se suas pernas já não pudessem sustentá-la. Você realmente nunca soube? Pergunta, embora a resposta seja óbvia na devastação emocional que está presenciando. Por anos, me perguntei o que fizera de errado, por que a perspectiva de ser pai te assustara tanto que preferiste cortar todo o contato. A conversa que segue é uma das mais dolorosas de suas vidas. A reconstrução de 14 anos de mal-entendidos, decisões baseadas em informação incompleta e dor auto-infligida por ambas as partes. Carmen criara Isabela como mãe solteira, não por escolha, mas por abandono percebido. Rodrigo perdera os primeiros passos, as primeiras palavras, os primeiros recitais de piano de sua filha, porque seu sócio decidira unilateralmente que a paternidade era incompatível com o sucesso empresarial. O que você disse a Isabela sobre o pai dela? Pergunta Rodrigo, temendo a resposta, mas precisando conhecer toda a verdade. Disse-lhe que o pai dela era um homem bom que tinha medo do compromisso, que a amava à distância, mas não sabia como estar presente. Disse-lhe que algum dia, quando estivesse pronta, poderia decidir se queria procurá-lo. Carmen criara uma narrativa que protegia tanto a autoestima de Isabela quanto a reputação de Rodrigo, uma generosidade que ele nunca merecera, mas que ela oferecera mesmo assim. Ela suspeita? Pergunta Rodrigo, lembrando os momentos de familiaridade inexplicável que sentira ao conhecer Isabela, a forma como ela o olhara como se o reconhecesse. Acho que seu coração sabe o que sua mente ainda não processou, admite Carmen. Desde que apareceste em nossas vidas, faz-me perguntas sobre como era o pai dela, se parecia fisicamente com alguém que conhece. É uma menina inteligente, Rodrigo. Os padrões não lhe passam despercebidos. A realização de que Isabela poderia ter estado inconscientemente reconhecendo características paternas nele durante seus encontros adiciona outra camada de complexidade emocional à situação. Rodrigo se confronta não só com a perda de 14 anos, mas com a possibilidade de que sua filha tenha estado buscando sinais dele sem sabê-lo. Quero conhecê-la como minha filha, diz Rodrigo, as palavras saindo com uma determinação que o surpreende. Não sei como, não sei se é tarde demais, mas quero ser o pai dela de verdade. Não só um conhecido que apareceu em sua vida por coincidência. Carmen o olha por longos segundos, avaliando a sinceridade de seu compromisso contra a história de seus medos ao compromisso emocional. Isabela merece um pai que esteja presente completamente, não alguém que desapareça quando as coisas ficarem difíceis. Pode me prometer isso? Pode prometer isso a ela? A pergunta requer um nível de compromisso emocional que Rodrigo nunca considerara possível para si mesmo, mas que agora reconhece como a única opção aceitável. Sim, responde, sentindo que cada letra dessa
Palavra o compromete com um futuro completamente diferente do que planejara. Posso prometer isso. O confronto com Miguel ocorre no escritório principal numa segunda-feira de manhã, quando Rodrigo chega com as cartas interceptadas e evidência das manipulações financeiras. Miguel está revisando contratos novos, agindo como se os últimos meses de investigação fiscal fossem simplesmente uma moléstia temporária que logo se resolveria em seu favor. Bom dia, sócio! Saúda Miguel com a confiança de quem crê ter controle total da situação. Os advogados dizem que o caso está progredindo favoravelmente. Deveríamos considerar expandir operações em São Paulo enquanto resolvemos esses mal-entendidos burocráticos. Rodrigo coloca as cartas sobre a escrivaninha de Miguel sem dizer palavra. Vê como a expressão de seu sócio muda gradualmente de confusão a reconhecimento e, finalmente, a uma frieza calculada que revela sua verdadeira natureza. Não há surpresa genuína, só irritação por ter sido descoberto. Essas cartas eram distrações desnecessárias, diz Miguel com a tranquilidade de quem justificara suas ações por anos. Sua ex-esposa representava instabilidade emocional, precisamente quando precisávamos de foco absoluto. Protegi você de decisões sentimentais que teriam comprometido nossos objetivos. Essas distrações incluíam me informar que ia ser pai, responde Rodrigo, sua voz contendo uma raiva que nunca dirigira a alguém tão próximo. Você me roubou 14 anos da vida da minha filha porque decidiu unilateralmente o que era melhor para mim. Miguel se recosta em sua cadeira, estudando Rodrigo como se fosse um oponente em uma negociação comercial. E o que você teria feito diferente? Teria abandonado as oportunidades internacionais para trocar fraldas? Teria rejeitado os contratos governamentais que nos deram este escritório para assistir a recitais escolares? A pergunta é desenhada para semear dúvidas, para fazer Rodrigo questionar se realmente teria escolhido diferente, conhecendo as responsabilidades da paternidade. Mas, depois de semanas conhecendo Isabela, depois de experimentar a satisfação de conexão familiar autêntica, Rodrigo sabe que a resposta é inequivocamente sim. Teria encontrado uma maneira de fazer ambas as coisas. Responde com certeza que o surpreende. Teria construído um império que incluísse espaço para a família, não um que a excluísse como fraqueza. Miguel sorri com condescendência que revela anos de desprezo encoberto. Você sempre foi sentimental demais para maximizar oportunidades reais. Por isso, precisava que alguém tomasse as decisões difíceis por você. A conversa continua por 1 hora, revelando gradualmente a extensão das manipulações de Miguel. Não só interceptou comunicações de Carmen, mas também sabotou deliberadamente outras relações de Rodrigo que considerava ameaças potenciais à sua influência. Tem construído sistematicamente um ambiente onde Rodrigo dependesse exclusivamente dele para apoio profissional e pessoal. Os registros financeiros que alterou, diz Rodrigo, mudando para a evidência mais tangível. Você tem 1 semana para explicá-los aos fiscais antes que entregue tudo o que encontrei. Você não pode provar que eu alterei nada, responde Miguel, mas há nervosismo pela primeira vez em sua voz, e qualquer acusação que faça parecerá desespero de alguém buscando bode expiatório. Rodrigo tira um gravador digital do bolso de seu paletó. Esta conversa foi gravada desde que entrei, incluindo sua admissão sobre interceptar as cartas e tomar decisões por mim sem meu conhecimento. A expressão de Miguel muda para uma mistura de surpresa e respeito profissional. Você aprendeu bem, comenta, reconhecendo que foi superado estrategicamente. Mas isso não termina aqui. Tenho minhas próprias evidências sobre decisões questionáveis que você tomou nos anos 90. Vá em frente,
responde Rodrigo, sentindo uma liberdade estranha ao saber que já não tem nada a perder, que valha mais que a oportunidade de recuperar sua família. Mas eu também tenho 14 anos de razões para lutar mais duramente que você. A sociedade que durara 15 anos termina naquela manhã com papéis legais e ameaças mútuas. Mas Rodrigo sai do escritório sentindo-se mais liberado que derrotado. Maio traz uma oferta inesperada que complica tudo. Um hotel boutique em Búzios busca gerente geral, oferecendo a Carmen um salário que triplicaria seus ganhos atuais, mais moradia incluída e oportunidades educacionais excepcionais para Isabela. A proposta chega através de Davi, que mantém contatos na indústria turística desde antes de se dedicar ao ensino. É a oportunidade da minha vida, explica Carmen a Rodrigo durante sua visita semanal, que agora se tornou algo mais parecido a sessões de planejamento familiar que manutenção doméstica. Isabela poderia estudar em uma escola internacional com programa musical avançado. Teríamos estabilidade econômica real pela primeira vez desde o divórcio. Rodrigo escuta enquanto sente que o mundo que começara a reconstruir balança novamente. Depois de semanas imaginando um futuro onde poderia ser pai presente para Isabela, onde poderia reparar gradualmente sua relação com Carmen, a possibilidade de que se mudem a 500 quilômetros de distância representa uma perda que não está preparado para enfrentar. O que Isabela pensa sobre se mudar? Pergunta, buscando aliados em sua resistência ao plano, sem admitir abertamente que está desesperado por mantê-las perto. Está dividida, admite Carmen. Por um lado, a escola internacional representaria oportunidades que nunca poderia ter aqui. Por outro lado, finalmente começou a se conectar com você. Me pergunta constantemente quando você voltará a nos visitar. Se poderia ensiná-la sobre negócios como lhe ensina sobre música. A revelação de que Isabela tem perguntado por ele cria uma mistura de alegria e pânico. Rodrigo percebe que sua filha está desenvolvendo expectativas sobre sua presença futura, o que torna a possibilidade de sua mudança ainda mais devastadora. Ao mesmo tempo, reconhece que Carmen tem direito a perseguir oportunidades que melhorem suas vidas, especialmente depois de anos de sacrifícios financeiros. Você já tomou a decisão? Pergunta, tentando soar neutro, embora cada fibra de seu ser grite que não podem partir agora, não quando finalmente encontrou algo que vale mais que sucesso profissional. Carmen o estuda com uma expressão que sugere que esperava essa conversa. Depende de várias coisas, responde com cuidado. De se Isabela realmente quer se mudar. De se tenho razões convincentes para ficar em São Paulo, de se certa pessoa planeja ser uma presença consistente em nossas vidas ou só um visitante ocasional quando lhe convém. A indireta é clara, mas gentil. Carmen está dando-lhe a oportunidade de expressar suas intenções reais sobre ser pai de Isabela. Não é um ultimato agressivo, mas um convite para se comprometer honestamente com o papel que quer desempenhar em suas vidas. Quero que fiquem, diz Rodrigo, as palavras saindo com mais urgência do que pretendia. Quero aprender a ser o pai que Isabela merece. Quero tentar conosco novamente, se você quisesse considerar. Carmen permanece em silêncio por longos segundos, avaliando a sinceridade de sua declaração contra sua história de compromissos fracassados. E o que há de vitória? Pergunta finalmente. A menção de sua noiva cria uma pontada de culpa complicada. Por semanas, Rodrigo tem adiado conversas sérias com Vitória sobre seu futuro, usando a crise legal como desculpa para evitar decisões emocionais difíceis. Mas agora, confrontado com a possibilidade de perder Carmen e Isabela, reconhece que seu compromisso com Vitória é mais obstáculo que prioridade. Vitória e eu temos uma sociedade, não um casamento, admite Rodrigo. O que tenho com você, o que poderíamos ter,
é completamente diferente, mais real, mais importante. Isabela precisará de tempo para processar tudo isso, diz Carmen, sua voz sugerindo que está considerando seriamente ficar. Descobrir que você é o pai dela, decidir se quer uma relação com você, se adaptar à ideia de que talvez tenhamos outra chance como família, é muito para uma adolescente. Rodrigo acena, compreendendo que ganhar o amor e a confiança de sua filha de 14 anos será diferente das negociações empresariais onde está acostumado a ter controle. Estou disposto a ir no ritmo dela, diz. A me ganhar um lugar em sua vida gradualmente, sem pressões nem expectativas irreais. E o trabalho em Búzios? Pergunta Carmen, embora seu tom sugira que já está inclinando-se para ficar. Ajudarei você a encontrar algo aqui que seja igualmente promissor, responde Rodrigo imediatamente. Com meus contatos em hospitalidade e turismo, podemos encontrar oportunidades em São Paulo que não exijam separar a família. A conversa termina sem decisões finais, mas com um entendimento tácito de que estão entrando em território completamente novo. A possibilidade de reconstruir não só uma relação romântica, mas uma família completa, incluindo uma adolescente que merece estabilidade depois de anos de incerteza. A revelação a Isabela ocorre num sábado à tarde na sala de David, o mesmo lugar onde Rodrigo a ouvira tocar pela primeira vez. Carmen sugerira um ambiente familiar e neutro, onde Isabela se sentisse segura para processar informação que mudaria fundamentalmente sua compreensão de sua própria identidade. Preciso te contar algo importante sobre seu pai, começa Carmen, enquanto Isabela a olha com a seriedade de quem intui que está prestes a receber informação transcendental. David está presente como apoio emocional, mas mantendo distância respeitosa para permitir que a família processe essa revelação intimamente. Rodrigo é seu pai, diz Carmen diretamente, tendo decidido que a honestidade imediata era melhor que explicações graduais. Ele não soube por todos esses anos, por razões complicadas que envolveram pessoas que nos machucaram a ambos, mas agora sabe e quer ser parte de sua vida. Isabela permanece imóvel por longos segundos, sua expressão passando por choque, compreensão gradual e, finalmente, algo que parece alívio. Eu sabia, diz finalmente sua voz, pouco mais que um sussurro. Quer dizer, meu coração sabia. Desde a primeira vez que o vi, algo pareceu familiar. E depois, no recital na casa de David, quando ele falou sobre sua mãe e o piano, sabia que estávamos conectados de alguma maneira. A facilidade com que Isabela aceita a revelação surpreende tanto Carmen quanto Rodrigo, que esperara do lado de fora no jardim, dando-lhes privacidade para a conversa inicial. Carmen o chama para entrar, e quando Isabela vê Rodrigo se aproximar, levanta-se do piano onde estivera sentada e caminha diretamente para ele. Por que demorou tanto para nos encontrar? Pergunta Isabela sem acusação, mas com a curiosidade direta de uma adolescente que precisa entender as circunstâncias de sua própria história. Sua pergunta vai ao coração do assunto sem os rodeios emocionais que os adultos usariam. Rodrigo se ajoelha para ficar na altura dos olhos de sua filha, consciente de que essa conversa determinará a natureza de sua relação futura. Porque não sabia que você existia, responde com honestidade total. Sua mãe tentou me dizer, mas pessoas ruins interceptaram suas mensagens. Quando finalmente soube, há poucas semanas, decidi que o mais importante era te conhecer e me ganhar o direito de ser seu pai. Isabela considera sua resposta com seriedade, que revela maturidade emocional desenvolvida prematuramente por anos, sendo criada por uma mãe solteira. Você vai ficar agora? Pergunta. Ou vai desaparecer de novo quando as coisas ficarem difíceis? A pergunta é devastadoramente direta.
mas Rodrigo reconhece que Isabela tem direito a garantias depois de 14 anos de ausência paterna. Vou ficar, responde com firmeza que o surpreende. Vou aprender a ser o pai que você merece, embora me tome anos fazer direito. Você sabe algo sobre música? Pergunta Isabela, mudando subitamente para território mais confortável. Porque se vai ser meu pai, precisa entender que a música é a coisa mais importante na minha vida, mais importante que dinheiro ou casas grandes ou qualquer coisa material. Rodrigo sorri ante a advertência implícita de que suas prioridades materialistas não impressionarão sua filha. Sei muito pouco sobre música, admite, mas quero aprender. Você poderia me ensinar? A expressão de Isabela se transforma completamente de cautelosa a entusiasmada. Poderíamos começar com Chopin, diz, dirigindo-se imediatamente ao piano. É perfeito para iniciantes emocionais. Sabia que ele compôs suas melhores peças quando estava longe de casa, sentindo falta das pessoas que amava? Na hora seguinte, Isabela ensina a Rodrigo escalas básicas e acordes simples, corrigindo a posição de seus dedos com paciência infinita e explicando teoria musical com o entusiasmo de quem finalmente tem uma audiência cativa para sua paixão. Carmen observa do sofá, ocasionalmente sorrindo ante a facilidade natural com que pai e filha estão desenvolvendo sua própria dinâmica. Você vai se casar com a mamãe de novo? Pergunta Isabela durante uma pausa na lição de piano, com a franqueza que só os adolescentes podem manejar. Porque se vão ser uma família, deveriam fazer direito desta vez. A pergunta cria um silêncio carregado, onde Rodrigo e Carmen se olham, ambos conscientes de que Isabela está articulando esperanças que nenhum verbalizara diretamente. Isso dependerá de muitas coisas, responde Carmen com cuidado. Seu pai e eu precisamos de tempo para nos redescobrir como adultos antes de tomar decisões sobre o futuro. Mas vocês se amam, insiste Isabela com a confiança de quem observou as interações entre seus pais por semanas. É óbvio. Só precisam decidir se vão ser corajosos sobre isso ou vão continuar fingindo que é complicado. A observação de Isabela é tão precisa que deixa ambos os adultos sem resposta imediata, confrontados pela sabedoria emocional de uma adolescente que vê claramente o que eles têm evitado admitir. Junho chega com uma revelação que destrói todas as certezas recém-construídas. Durante um exame médico rotineiro para o seguro escolar de Isabela, as análises de sangue revelam que Rodrigo não pode ser seu pai biológico. Carmen recebe a ligação do laboratório enquanto está na mansão, organizando um jantar familiar que planejara como celebração de sua nova dinâmica como família reconstituída. Há um erro nos resultados, diz Carmen ao telefone, sua voz se tornando cada vez mais tensa, enquanto o técnico do laboratório explica que verificaram múltiplas vezes. Verifiquem novamente, tem que haver uma confusão de amostras. Rodrigo, que está preparando ingredientes para cozinharem juntos pela primeira vez em 15 anos, nota a mudança no tom de Carmen e se aproxima. Vê como seu rosto se transforma de confusão a compreensão horrível. E, finalmente, há uma palidez que sugere que algo fundamental acabou de colapsar. Depois de encerrar a ligação, Carmen se senta devagar na cozinha, olhando o papel médico como se contivesse uma sentença de morte. As análises de sangue de Isabela, diz com voz quase inaudível, não coincidem com você geneticamente. É impossível que seja seu pai biológico. O silêncio que segue é mais devastador que qualquer grito. Rodrigo sente como se o chão de mármore de sua cozinha se tornasse líquido, como se tudo o que reconstruíra durante meses se desintegrasse instantaneamente. As cartas interceptadas, a paternidade assumida, os planos familiares, tudo baseado em uma premissa que acaba de se revelar falsa. Quem? Pergunta Rodrigo.
embora parte dele não queira conhecer a resposta. Carmen começa a chorar silenciosamente, lágrimas que falam de anos de mentiras não intencionadas e complicações que esperara nunca ter que explicar. Durante nossa separação temporária, diz Carmen entre soluços, aqueles 3 meses quando decidimos dar um tempo antes do divórcio final, havia outra pessoa, alguém que conheci na universidade, que me ofereceu consolo quando pensava que nosso casamento terminara definitivamente. Rodrigo lembra dessa separação. 3 meses vivendo afastados, enquanto decidiam se seu casamento podia ser salvo. Assumira que Carmen passara esse tempo refletindo sobre sua relação, não construindo uma nova com outra pessoa. A revelação não é tecnicamente infidelidade, estavam separados oficialmente, mas se sente como traição retroativa. Ele sabe? Pergunta Rodrigo, sua mente saltando automaticamente para implicações legais e emocionais. Carmen nega com a cabeça, explicando que o relacionamento fora breve e que, quando descobriu a gravidez, assumira que Rodrigo era o pai, baseando-se em datas que agora reconhece terem sido calculadas incorretamente por desespero. Nunca lhe disse sobre a gravidez, continua Carmen. Para quando percebi que estava esperando, ele voltara à Espanha para completar seu doutorado. Queria que fosse o pai, Rodrigo. Precisava que fosse o pai. A honestidade brutal da confissão, que Carmen escolhera deliberadamente acreditar que Rodrigo era o pai porque preferia essa realidade, é tanto devastadora quanto compreensível. Rodrigo percebe que, por 14 anos, não só ele vivera uma mentira, mas Carmen também construíra uma narrativa que protegia Isabela de ter um pai ausente por escolha. O que dizemos a Isabela? Pergunta Rodrigo, surpreendendo-se ao descobrir que sua primeira preocupação não é sua própria dor, mas o bem-estar da adolescente que começara a amar como filha própria. Carmen o olha com uma mistura de gratidão e desespero. Não. Sei, admite. Acabou de aceitar ter você como pai. Acabou de começar a confiar que terá uma família estável. Como explico que tudo se baseou em um erro? A pergunta fica suspensa no ar da cozinha, rodeada pelos ingredientes não utilizados de um jantar familiar que já não faz sentido celebrar. Júlio transforma tudo com a chegada inesperada de um homem de 48 anos à porta da casa de Carmen. Dr. Antônio Vargas, agora professor de literatura na Universidade Complutense de Madrid, voltara ao Brasil para uma conferência acadêmica quando um contato mútuo mencionara que Carmen vivia em São Paulo com uma filha adolescente. As datas, explicou nervosamente, coincidiam com seu breve relacionamento de 14 anos atrás. Vim porque preciso saber, diz Antônio, sentado desconfortavelmente na pequena sala de Carmen, enquanto Isabela pratica piano em seu quarto, alheia ao drama se desenvolvendo na sala. Se Isabela é minha filha, tem direito a me conhecer, e eu tenho direito a conhecê-la. O confronto entre os 3 adultos é surreal. Carmen explicando como escolher acreditar que Rodrigo era o pai, Rodrigo lutando com a perda de uma paternidade que nunca fora real, e Antônio processando 14 anos de paternidade perdida, que sim, era real. Quando Isabela emerge de seu quarto, encontra 3 adultos em crise existencial ao redor de sua identidade. O que está acontecendo? Pergunta Isabela, sua intuição adolescente detectando imediatamente a tensão. Carmen, exausta por semanas de revelações emocionais, decide que a honestidade total é a única opção ética restante. A explicação toma uma hora completa. Isabela escuta com uma seriedade que revela maturidade prematura, fazendo perguntas diretas que os adultos evitavam se formular. Quando Carmen termina de explicar as provas genéticas, a história com Antônio e o erro que levara a assumir que Rodrigo era seu pai, Isabela permanece calada por longos minutos. Então,
Diz finalmente: Rodrigo é meu pai por escolha, e Antônio é meu pai por biologia, e mamãe cometeu erros tentando me proteger. Seu resumo é devastadoramente preciso e surpreendentemente compassivo. Dirige-se diretamente a Rodrigo. Você muda de ideia sobre ser meu pai agora que sabe que não compartilhamos genes? A pergunta vai ao coração do dilema: se o amor paternal de Rodrigo era genuíno ou baseado unicamente em obrigação biológica. Não, responde Rodrigo imediatamente, surpreendendo-se pela certeza de sua resposta. Escolhi você como filha quando pensei que era minha biologicamente. Continuo te escolhendo. Agora que sei que não o sou, a paternidade real se constrói dia a dia, não em um laboratório. Antônio observa essa interação com uma mistura de respeito e melancolia. Eu gostaria de te conhecer, diz a Isabela, mas entendo que você já tem uma vida, uma família. Não vim para destruir nada, mas para oferecer conexão adicional, se quisesse. Isabela considera ambos os homens cuidadosamente. Vocês podem compartilhar? Pergunta finalmente. Porque realmente poderia usar 2 pais depois de 14 anos sem nenhum. Rodrigo pode me ensinar sobre negócios e determinação. Antônio pode me ensinar sobre literatura e pensamento crítico. Ambos podem me ensinar diferentes aspectos de ser humano. A proposta de Isabela, uma paternidade compartilhada, baseada em escolha mútua, mais que em direitos exclusivos, redefine completamente as expectativas de todos os adultos presentes. Nas semanas seguintes, desenvolvem gradualmente uma dinâmica incomum, mas funcional. Antônio visita durante suas estadias acadêmicas no Brasil, mantém contato regular e contribui para a educação de Isabela. Rodrigo continua sendo seu pai cotidiano, presente em recitais, ajudando com lições, fornecendo estabilidade emocional. Carmen aceita uma posição como gerente de um hotel boutique em Vila Nova Conceição. Um compromisso que permite a Isabela manter sua escola atual enquanto oferece crescimento profissional significativo. Rodrigo, tendo resolvido com sucesso seus problemas legais com evidência contra Miguel, propõe casamento em agosto, não por obrigação parental, mas por amor genuíno redescoberto. O casamento em setembro inclui Antônio como convidado de honra, uma declaração de que as famílias modernas podem se construir sobre escolha consciente mais que sobre convenções tradicionais. Isabela toca piano durante a cerimônia, interpretando uma peça original que compôs sobre famílias que se escolhem mutuamente. Na noite de sua lua de mel, na mansão de Vila Nova Conceição, agora cheia de música, risadas, adolescentes e o calor de laços autênticos, Rodrigo reflete sobre como a perda de controle sobre sua vida estruturada lhe permitiu ganhar algo infinitamente mais valioso: a capacidade de amar incondicionalmente, de ser vulnerável, de construir felicidade baseada em conexão humana real, mais que em logros materiais. Espero que você tenha gostado da história de hoje. Inscreva-se no canal para não perder mais histórias como esta. Dê um like e comente abaixo o que achou da história. Nos vemos no próximo vídeo.